Olá, este é o Conexão Prisma, um podcast quinzenal para quem quer curtir um mergulho no infinito universo da consciência humana. A nossa intenção é fazer deste mergulho profundo uma experiência prazerosa e leve. As palavras de ordem aqui são fruição e autoconsciência. Queremos colocar nossas cabeças para pensar a partir de ideias que nos inspiram e também de boas conversas com muita gente interessante. Tudo isso temperado com muita arte e tudo de incrível que a mente humana é capaz de criar. Episódio 3 – O êxtase da luz. A tarde está verde no olho das garças, escreveu Manuel de Barros. Já o escritor e cientista alemão Goethe afirmou que nosso olho tem uma satisfação real com essa cor, o verde. Também pudera, ela nasce do encontro do amarelo com o azul, as cores mais luminosas dos espectros chamados quente e frio, ou positivo e negativo. Goethe segue dizendo que o olho e a alma repousam nessa mistura como se fosse algo simples. Não se deseja, nem se pode ir além. Eu diria que o verde é a cor que representa o êxtase da luz. No episódio anterior, eu falo mais sobre as experiências do Goethe com as cores e a relação desse fenômeno com a nossa vida interior. Falo também sobre a cor magenta, que, de forma oposta ao verde, é o êxtase da escuridão. Te convido a escutar e também ler o texto relacionado ao episódio no blog Mergulhando Mais Fundo, lá no site conexãoprisma.com. E nesse episódio, nós prosseguimos a exploração pelo universo das cores e seus efeitos e significados para nossa alma, saudando a luz, o brilho, o calor, o fogo da vida que nos anima. E para mim foi impossível falar em êxtase da luz sem lembrar de uma mulher iluminada, cheia de brilho, calor, energia e força. Ela é a Joana Lira. A Joana Lira entrou na minha vida lá pelos idos de 2014, quando eu me envolvi num projeto de uma exposição sobre o trabalho dela, que acabou acontecendo em 2018 no Instituto Tomiotaki, em São Paulo. Eu tive o privilégio de fazer a produção dessa exposição que chamava Quando a Vida é uma Euforia. A Joana é artista visual e uma mulher pernambucana que não tem perhaps, como ela mesma fala, mas que está em um processo de desconstrução criadora, de transformação, aos 44 anos. Segundo os estudos biográficos da antroposofia, a nossa vida espiritual pulsa em diversos ritmos, em ciclos, ao longo dos quais o nosso corpo espiritual se comunica com o nosso corpo físico e emocional que estão tocando a vida aqui na Terra. Um desses ciclos é o ciclo solar, que dura 11 anos, ou seja, a cada 11 anos de vida, nós passamos por algumas situações e transformações que indicam essa comunicação, essa interferência do nosso corpo espiritual na nossa vida terrena. Os 44 anos, que é a idade atual da Joana, em geral, são marcados por uma correção de rota essencial e pelo desejo, pelo ímpeto de acharmos um novo motivo para a nossa vida. No blog Mergulhando Mais Fundo, eu vou indicar autores, livros, profissionais que atuam no campo da biografia para quem quiser conhecer mais sobre o assunto. A conversa com a Joana foi, como sempre, uma delícia. Deu aquele calor na alma, tão valioso, ainda mais em tempos de distância, de morte e de vida sem carnaval. A gente falou sobre o verde da maturidade, sobre o desenho como uma expressão de si e, justamente por isso, sobre nuances e traços borrados. Como estamos distantes, eu gravei a conversa com a Joana pelo Zoom e por isso já peço que me desculpem pelas pequenas falhas do áudio, que eu acho que não interferiram na qualidade da conversa. O papo começou sobre dinâmicas de trabalho e vida que dançam entre o planejamento
e o fluxo orgânico, e que são reflexões que têm crescido cada vez mais dentro da Joana e de mim também. Desfrutem a conversa. Eu acho que esse processo mais orgânico, né, das coisas, sem tanto planejamento, tanto engessamento e tanto cabeção, né, porque o planejamento é totalmente mental, né? Assim, claro, com bases de estudos, de coisas, de ciência, de verificações, mas assim, o orgânico, claro que é importante a gente ter a consciência, né, desse planejamento, assim, pelo menos um cheiro de planejamento que você tem, até porque você pensa, né? A gente está aqui conversando porque você pensou alguma coisa que tinha a ver comigo, e aí você me escolheu para a gente conversar. Mas é tão mais gostoso se a gente deixa fluir, porque esse fluir chegam tantas outras coisas, né? Tantas ramificações que a gente, no planejamento, não tem como prever, nem controlar, nem querer que chegue ali, porque senão também não fica natural, né? Então, isso eu acho a coisa mais, assim, mais atual do nosso momento, né? O Sim. orgânico mesmo. E essa, às vezes, que eu acho que traz uma despretensão também, onde a riqueza mora aí, né? Assim, Não, para mim, o pote de ouro, com é aí, certeza, né? mora nesse lugar. É o fim do arco-íris, é aí, né? E é engraçado você Exato. pensar em arco-íris e cores, que é super, eu tô muito assim. Bom, eu já conto até nos episódios anteriores aí do podcast, até um pouco a inspiração do projeto, né, da iniciativa do Conexão Prisma, a ideia do Prisma, foi muito o meu maravilhamento ao fazer esse experimento de olhar o prisma e seguir aí o experimento do Goethe e tal, e ver o surgimento das cores como um fenômeno óptico, né? Eu não estou falando das cores químicas, assim, que, né, assim, como um fenômeno óptico. E aí eu vendo aquela coisa de, gente, é assim que nasce a cor, sabe? E vendo todo quais são as regras e as leis naturais que estão por trás, assim, eu fiquei tão fascinada, tão enlouquecida que eu falei, não, acho que isso tem pano para manga e a partir daí que eu comecei a história, porque para mim tem uma coisa de um simbolismo em relação à nossa vida interna, ao nosso espírito, à nossa vida humana, nas nossas relações, no mundo, sabe? Essa coisa da polaridade, das cores que só nascem no encontro entre luz e escuridão. Porra, assim, isso é a vida, né? As certezas, né, Veri? Eu acho que as certezas são muito perigosas, assim, porque elas encaixotam a gente, né? É, Seja, é, assim, as cores é só um mote para a gente jogar isso para a vida inteira, né? Para todas as exatamente. nossas ações, assim, as certezas absolutas sobre o que a gente é, a gente está, né? A gente não é, a gente está naquela situação, a gente está em movimento, assim. Então, É, isso eu acho muito lindo, assim, isso realmente que é o orgânico, né? Que é justamente isso. Hoje é uma coisa, claro, que a gente tem permanências, a gente tem ciclos, a gente tem observações, inclusive, para ver onde a gente repete, né? Onde essa repetição é potência, onde essa repetição é vício, sim. né? Então, assim, isso mesmo nesse olhar para as cores, né? Enfim, então eu acho que quanto mais amplitude, assim, né? E novas perspectivas a gente conseguir ter como ferramenta, né? De mudança de ângulo de olhar para as coisas, que seja Newton e Goethe, né? Que seja, enfim, tudo isso que você traz, né? É, Com essa é. observação, com conexão prisma. E aí tem outra coisa que você falou agora que me levou para a coisa que está mais assim me dando respiro na vida, assim, com a pandemia, com tudo isso que a gente está vivendo, né? E com essa imersão, assim, para quem está com saúde mental e saúde física, Uhum. eu acho que a gente também tem uma oportunidade aí de se ver, né? De fazer uma faxina interna, assim, e para mim, assim, o que está mais me trazendo amplitude e respiro é o aprendizado. Então, quando você fala, é porque quando eu percebi
E isso, né, você fez, as pessoas não vão ver, porque aqui é voz, mas assim, você fez Sim. uma expressão assim de amplitude, assim, até na sua respiração, né? Fez um negócio assim. Que é isso? Eu acho que quando a gente aprende, a gente cresce, né? A gente vê de outro jeito, a gente quebra coisas que a gente tinha de certeza, e a gente aprende, a gente soma coisas novas, né? Eu acho que isso é o frescor da vida, né? A gente está aberto para o aprendizado, para a consciência, para a novidade, para o movimento, para o orgânico. Porque quando a E gente a vai cor, construindo, né, a gente vai construindo uma carreira, um saber, a gente vai também ficando confortável naquilo que a gente sabe fazer e tal, né? Então, se abrir também para esses momentos e esse aprendizado que você está relatando, eu tive agora, 3, 4 anos atrás, já depois dos 40, né? mas eu acho que tem isso, né? Porque eu acho que tem essa coisa a ver com a maturidade. Que a maturidade tem isso, as pelancas caem, a pele cai, o cabelo branco aparece, a, a, a visão fica ruim, tem um monte de coisa, mas eu acho que tem essa coisa que vem junto, que é a sabedoria das coisas, assim, e eu acho que talvez o tempo das coisas acontecerem, né? Eu que sou uma pessoa que sempre fui super ansiosa, assim, e continuo sendo, de alguma forma, mas eu acho que eu tive necessidade, né? Eu acho que a gente tem necessidade nos primeiros anos assim de trajetória profissional, de trajetória da vida adulta, né? De se afirmar, de se dizer que a gente é aquilo, que a gente não é, porque também é necessário como sobrevivência ali que a gente faça isso, né? Nada é à toa, né? E aí eu acho que é quando realmente a gente conquista um lugar que a gente só quando a gente conquista um lugar que a gente consegue se deslocar dele, ter o luxo de se deslocar dele para olhar para ele. Mas primeiro a gente precisa se afirmar naquele lugar, né? Até para poder fazer esse exercício. E eu acho que isso acontece realmente nos 40, né? Eu estou com 44, indo para 45, então realmente para mim eu sempre fui, e é muito engraçado assim, a gente já podendo ir um pouco agora para a coisa do desenho, né? Eu que sou artista visual, meu trabalho, quando eu comecei a dar uma pincelada, assim, né, nesse mundo lá do Steiner, das aguadas, meu traço, ele é uma coisa muito definida, né? Meu trabalho gráfico, ele já chega, pá, não tem perreps, assim, não tem nuance, né? É cor, é chapada, Eu digo, gente, que loucura isso. Eu comecei a olhar, fazendo uma análise gráfica, assim, do trabalho, a partir disso, que eu acho que eu também, na vida, eu tive muito que me afirmar, assim, né? Eu estou há 22 anos em São Paulo, então eu sou uma mulher nordestina que vim para São Paulo super novinha, que vim entrar nesse mercado e que, claro, que a gente passa por milhares de situações onde realmente a afirmação e essa fortaleza é necessária assim para a sobrevivência e para se manter, né, assim, e para se desenvolver, eu diria mais. Então, eu fico olhando o meu traço hoje, minha vontade é de desconstrução dele, né? Claro, porque nem eu quero ficar num lugar de vício, né? Gráfico, assim, de uma solução gráfica que não muda, porque eu acho que também isso não é arte, isso é repetição, isso é padrão, isso é um modelo, né? Isso é como se fosse um carimbo, não é esse o meu desejo criar como criativa, mas fiquei muito impressionada quando eu tive essa, né, eu digo, gente, realmente, assim, que loucura, né, que é esse traço que já chega, essa cor que, pá, não tem muito Limites mistura. definidos, né? Você sempre usou muita cor, muita mistura, mas cada coisa no seu limite, né? Exato. O Tudo no... conjunto é um tchá, é uma mistureba, mas se você for olhar no micro ali, você tem tudo no seu devido lugar, né? Não Muito tem incrível. degradê, Não né? tem Assim, degradê. não tem bruma. Assim, tudo e é contraste, né? É muito contraste de cor. Assim, eu sempre trabalhei com isso. E aí, claro, também tem a ver com de onde eu venho, né? Eu acho que Sim. a gente realmente tem, as cores são mais intensas, né?
o pernambucano é um ser intenso, né? É. Então, E não tem colorido como não demais, ser né? diferente. É verdade. Mas aí, ao mesmo tempo é engraçado, porque é isso, eu vou fazer 45, estou há 22 em São Paulo. Então, assim, eu continuo com minhas raízes e tudo, mas eu já sou super mesclada, né? Claro, imagina, minha vida já é metade aqui, já é metade fora de Recife, né? E mesmo assim, e eu estou olhando muito para esse lugar, né? Dessa desconstrução, assim, como graficamente também trabalhar isso, não só internamente, como a gente veio conversando, e que eu acho que, nossa, isso para mim está sendo muito preenchedor, assim, como pessoa, né? Entender essa cura por dentro, né, da gente e como isso se reflete também no coletivo, né? E o meu interesse, eu acho que nos primeiros anos de vida era muito de me manter como indivíduo, né? Então acho que essa afirmação, esse desenho dessa forma, acho que essa definição que a gente precisa se definir, né? Quando a gente tem 20 e poucos anos, 30 anos, e aí eu acho que quando a gente vai para os 40, meu interesse, por exemplo, saiu de mim, né? Assim, eu vejo, meu interesse assim, é como eu posso estar melhor para estar melhor para o coletivo. Eu estou olhando muito para esse lugar agora. Assim, isso está sendo muito meu interesse e meu preenchimento, né? Meu preenchimento está sendo muito como que eu posso, como que esse trabalho, como que essa cor, como que esse traço, como que essa narrativa visual que eu estou construindo pode transformar no sentido de melhorar, ou de fazer refletir, ou de melhorar ativamente mesmo, que seja pela beleza, que seja pela mensagem, a vida de um grupo, a vida de uma pessoa, a vida de outra coisa que está fora de mim, né? Eu acho que isso é o meu interesse hoje está nisso, assim, né? Inclusive de estar aqui dividindo essa experiência, muito nesse sentido, assim, Pois é, não, você está falando exatamente também o que eu estou passando. Eu estou com 45 e eu acho que eu estou sentindo justamente a ideia de botar tudo isso no ar, criar essa plataforma, começar a difundir essas conversas e tudo isso que sempre ficou borbulhando dentro de mim, é muito por isso também. Gente, eu quero compartilhar, né? De que forma eu, como indivíduo, posso contribuir para o coletivo. É quase como se, para continuar o meu processo de me tornar cada vez mais um indivíduo íntegro, íntegra, né? Eu preciso me dissolver no coletivo, de uma certa forma, né? Eu preciso é, me, sabe, é isso, me dissolver, me deixar o coletivo também me atravessar, né, e colocar minha voz para fora. Então, acho que isso é um processo que acho que tem a ver com o nosso período, não só nosso período de vida, de idade, né, de época da vida, mas acho que com um período que está juntando com esse contexto, né? Como que agora, com total. essa loucura, você só olha para si ou para os seus pequenos grupos, né? Olha como é que a gente... Não, essa pandemia trouxe essa pauta, ela é, nossa, É, diária e de todos os segundos do dia da gente, né, eu acho. é, Porque não faz, acho que, sei lá, para quem tem a possibilidade de estar refletindo sobre o que a gente está vivendo, né, quem está com juízo na cabeça e não no pé para isso, eu acho que é impossível você pensar sobre esse momento e não tá, não quase não chegar nesse lugar, né? Assim, sim, realmente, essa é a porta, né? Que é a ciranda, né? Que são as pessoas em comunhão, que é a troca, principalmente, né? Que quando a gente fala do aprendizado, o aprendizado é uma troca. Eu acho que nunca uma pessoa é um professor onde tem uma verdade absoluta, né? Inclusive, os professores, eu acho que eles têm um lugar que é incrível, que é esse lugar fresco, porque eles também estão sempre aprendendo ali, né? Com quem é mais novo, que está ali mais fresquinho, às vezes até com a ingenuidade ali desse aprender, mas, nossa, às vezes acho que são essas pessoas assim que nem têm a pretensão de nada, são as que mais trazem, né, para a gente com certeza, retornos e trocas, porque eu acho que é isso, eu acho que o futuro, o presente e o futuro é troca, né? sim, O presente na medida que dá, porque estamos aqui na tela,
Mas eu acho que tem lugares assim, por exemplo, na pandemia, né? Essa coisa da tela no início para mim ainda é, porque é muito cansativo, né? A Sim, tela, mas é tão louca essa energia que as pessoas podem ter quando elas estão abertas, né? Uma para outra, que mesmo a tela pode virar um lugar afetivo, né? Pode virar um lugar de, de comunhão, um lugar de você se sentir acolhido, né? Enfim, eu sim. acho Eu acho que a nossa energia de troca humana ela é mais forte do que que qualquer barreira, apesar de, claro, fazer toda a diferença da gente estar perto ali, sentindo a vibração dos corpos, olhando no olho, sim, mas a gente tem uma força que vai para além, né? E é, você falando dessa história de uma coisa que você falou agora ficou assim muito para mim, quando você falou assim, ah, quando a gente conquista um lugar, só quando a gente conquista um lugar é que a gente pode se deslocar dele. Cara, na hora que você falou isso, bom, primeiro que já me veio Manuel de Barros, né? Do lugar onde estou, te já amo. fui-me embora. Aí, ó, pronto, Nossa Senhora, a também. vida te mostrando exatamente isso, né? Que é isso, do lugar onde estou, mas é só porque você chegou que você já pode ir embora. Esse lugar que parece que dá um tilt na cabeça, né? Que é esse lugar ambíguo, né? Eu acho isso muito maravilhoso, que é o lugar da polaridade, até voltando agora um pouco, fazendo uma costura lá atrás com a história das cores, né? Da luz e da sombra, e do amarelo e do azul, que eu até tipo, estou muito estudando e olhando para essas duas cores primárias e muito luminosas, né? O amarelo super luminoso da parte das cores ditas quentes e o azul, o mais luminoso do espectro das cores frias, quando eles se encontram tem o verde, e essa força do encontro das coisas polares, o que nasce nesse meio, nesse lugar ambíguo, que é esse lugar em que você percebe que, putz, eu só pude me afastar desse lugar porque eu cheguei nele. Total. Então, assim, quantas coisas na vida a gente começa a perceber que só acontecem nessa dinâmica que é completamente sem certeza, não é nem uma coisa nem outra, é uma dança, é uma corda bamba, é o encontro da luz e da sombra, é o encontro do positivo com o negativo, né, nem no magnetismo, né, ou até nas nossas células, se for pensar, o nosso corpo é isso, ele troca lá, A quantidade impulso de elétrico. nuance, né, veria, assim, que existe de tonalidades que seja, assim, dentro de cada espectro desse, que já é polar, ele por si só já tem um monte de nuance de cor, né, falando de cor Sim, mesmo. E quando encontra já é mais outra, assim, para mim isso foi também porque eu acho que eu, com essa minha forma muito afirmativa, que eu sou, que eu era, que eu estava, sei lá, é tão difícil, né? Mas que eu precisei ser em algum momento, as cores para mim sempre foram muito definidas. E é muito engraçado você falar do azul e do amarelo, porque são cores que tiveram sempre presente assim no meu trabalho gráfico, muito. O amarelo até hoje, porque para mim o amarelo é a cor que amplia, né? Eu olho um amarelo, olho um dourado, nossa, eu não posso olhar um dourado assim, uma coisa, sabe, que brilhe, que para mim eu quase já, eu já me vejo você ali. sai virando estrela na sala, Eu assim. já saio, minha filha, enlouquecida. Eu fiz uma linha até de ladrilho hidráulico que eu amadrinhei de Jojorro de Luz, né? A pessoa. É igual lombra Sensacional. pouca. Mas assim, para mim, essa coisa do amarelo, sabe? O sol, a luz, assim, é uma coisa encantadora. Eu fico alucinada e, assim, em muitos trabalhos eu realmente não consigo soltar esse amarelo da minha mão. E é muito interessante isso tudo porque o verde é uma cor que entrou muito depois no meu trabalho, Hum, muito depois. E o verde é essa coisa da natureza, né? Que é muito meu mote. Mas é curioso como eu demorei para trazer a mistura. Que a mistura é a sim, nuance, né? é, Também. Ela é é, um resultado, mas ela é uma nuance, né? Ela é um meio termo entre duas cores puras, e né? Então, sim, eu acho que esse verde, olha que louco, tá me dando esse insight agora falando contigo.
o verde, ele apareceu realmente numa maturidade minha, assim, de idade, de consciência de outras coisas, sabe? De processos, porque é isso, o trabalho artístico, ele é muito reflexo da gente, né? E eu não tinha essa noção, assim, acho que até obrigada por você trazer essa reflexão do amarelo e do azul, Ah, porque eu não tinha essa ideia de quanto que isso, na minha vida, no início da minha trajetória, isso era presente no meu trabalho, como não tinha verdes, como não tinham nenhum olhar para isso, para mim, meu trabalho era aquilo era aquilo, é aquilo, sabe? Tipo assim, cheguei e não tem perreps, assim, não tem questionamento. E hoje, ao contrário, assim, eu tô, nossa, querendo questionar tudo, querendo descortinar tudo, querendo reconstruir, sabe? E o verde, ele vem muito. Minha casa hoje, eu brinco até que eu vou tirar o O do meu nome, vou virar Jana, Rainha da Selva, porque tá uma cheia loucura a de quantidade de planta. planta num apartamento, até o teto, assim, tem planta agora. Então, que é essa vontade mesmo, né, de estar próxima dessa natureza, de fazer parte, de entender que a gente faz parte, né, da Sim, natureza, né, que a gente sim. é isso também, tem essa mistura, assim. Ai, E que aí lindo. a gente vai cair sempre, eu acho que a gente falando de cor, a gente falando de tudo isso que traz, né, essa reflexão, para mim, a gente cai só na palavra troca, assim, a palavra Sim, troca, é. ela é porque ela mescla, porque ela, né, ela é essa coisa do limite das coisas, né? Porque a gente tem um corpo para ser nosso limite, né? A pele para ser nosso limite. Mas até aqui em casa eu tenho uma fotografia, assim, um quadro, que é uma imagem super borrada. E eu estou me interessando tanto pelo borrado. Assim, é Hum. engraçado que eu ainda não estou artisticamente produzindo isso. Eu preciso quebrar mesmo esse lugar. Mas o borrado, a nuance, a bruma, esse lugar assim, mais indefinido, talvez também por eu ter sido uma pessoa que me defini tanto e tem me interessado muito assim, Ai, que lindo. para essa abertura, né? Assim, E você desse falou de amarelo. pele, é o amarelo, pois é o É o amarelo que vai se amarelo. misturando. Mas você falou de pele, né, como nosso limite, e total é o nosso limite, mas ao mesmo tempo a pele é um órgão de troca também. A gente está É, total. suando toda Calor, né? hora, Se absorvendo a abraçar. luz, né, e a umidade do ar, é um órgão super poroso. Né? Se a gente for pensar, Verdade, a nossa pele é o nosso limite, mas é uma das coisas mais porosas, que você passar na pele, absorve. verdade. Né? Então a gente também está trocando, é quase como se a gente tivesse um limite que é, na verdade, uma ilusão, né? Esse nosso É. limite é muito ilusório, né? E ao Mas eu mesmo acho tempo que existe. a gente vai, não sei se vai ficar muito hermético aqui, a gente muito Nana Jaya demais, mas essa coisa do muito Nana, né? Mas eu acho que realmente assim, essa parte da sensação, né, Veri, é muito é muito amplo, né? E acho que isso eu tô sofrendo na pandemia, porque eu sou aquela pessoa que eu acho que os gringos correm, porque eu sou aquela pessoa que pega na outra, que abraça, que gosta de pegar, que, sabe? Eu, por exemplo, em Recife, que tem essa coisa de dar dois beijinhos, né, para cumprimentar a pessoa, e aqui em São Paulo é só um. Sim. Eu, desde que eu vim para cá, eu resolvi que eu dou um abraço e um beijinho, para não ter que pagar nenhum mico e ter uma troca de carinho, mas Mais é por toque. qualquer pessoa. E eu tô, para mim é muito estranho essa coisa da máscara, assim, claro, já me acostumei, né? E também fico morta de pavor, assim, de qualquer aproximação. Hoje em dia a gente virou isso, mas para mim essa coisa realmente do calor do outro, né? Que seja num toque de mão, que seja. Imagina, eu sou aquela pessoa que gosta do carnaval com o sovaco na cara, né? Assim, Sim. bloco, não me convide para o camarote, porque eu sou suor, pingane, tudo junto, Ai, que saudade de um sovaco na cara, né? No né? carnaval. Nossa. Então, essas trocas mesmo, né?
E aí, se a gente puder também pegar essas cores e fazer essa viagem, inclusive para essa manifestação cultural que é o carnaval, e pensar o que é um bloco de carnaval, né? Que é um grande organismo, né? Onde você tem que ali realmente dançar e se movimentar de uma forma que você fique harmônico naquilo, assim, para quem teve a Sim. experiência de um bloco carnaval em Olinda, que não é um bloco carnaval qualquer, né? Assim, que não é um lugar, que é um lugar que realmente é uma maçaroca de gente, com Sim. música e com uma coisa imersiva e que só dá certo, né? Porque às vezes você fica ali, parece, acho que quem não tem experiência, às vezes tem a sensação que vai morrer ali. Mas eu acho que quando você transcende para entender qual é o movimento daquilo e que você está num grande conjunto e que isso é divertido, Hum. né? Aí é onde você dá o clique da maravilha que é essa troca, É, né? E que é uma troca que faz você pertencer a uma única coisa, porque se você é uma, imagina, é uma coisona de gente que vai se movimentando, um bicho que está corpo, andando ali, um corpo. um É, disco que anda com dança, com música estridente, com muita gente, com todo mundo atropelado um em cima do outro, com fantasia, com peruca que cai, com a maquiagem que borrou, enfim, é, realmente ali é uma nuance, é um é, borrado, é um né? borrado. É, Que tá e se você quer manter ai, não, eu quero ir por esse caminho, não, eu não quero estar aqui, eu não quero estar ali, você está ferrado, Ixi, amor, não, já lhe tá digo. ferrada. Quer controle no carnaval? É, Beijo no ombro, não vai ter. Não vai acontecer. Porque não é, é uma experiência, tá, para essa parte toda, né? Que eu não tinha feito essa analogia ainda, mas para essa, tudo isso que a gente está falando, que tem a ver com a prática reflexiva, social, né? Tudo, sim, essa realmente uma experiência de carnaval, né? Desse carnaval que seja, acho que mais o Recife, Olinda, Salvador, né? Essas sim, cidades na que têm rua, né? na rua e com essa tradição de rua e da música, é uma experiência muito boa para as pessoas fazerem, porque Sim, é uma experiência que você tem que se descortinar, você tem que tirar vícios, você vai lidar assim, a cada segundo com imprevistos, com descontroles, né, é, com a presença do outro, com o lugar que o outro ocupa, com o lugar que você ocupa, com a sua interação. Tudo depende disso. Para você tudo. sobreviver a um carnaval, você tem que estar muito aberto, Ai, ou que seja, meu maravilha. amor, amarelo e dourado. É, você já pode lançar um guia. Brilhe, carnaval é assim, a roupa é de brilho, É, porque é isso que vai te salvar. e aí o guia, Como Sobreviver a um Carnaval por Joana Lira. Ó, É, fica uma dica aí ó, para uma pra publicação. o dourado espelhado e É, olhe para essa sua roupa, mas assim, incorpore na pele o que sim. significa. Que é um pouco um jeito em que o descontrole é o lugar que te traz mais segurança, né? Eu tive essa Exato. sensação E mais em um bloco, estrutura. mas a estrutura é deixar confiar que aquela massa vai te levar, Exato. né? Confiar no fluxo, né, Veri? Que isso, poxa, se a gente conseguisse fazer isso na vida, ia ser tudo tão mais gostoso, assim, né? Tão mais tranquilo. Eu tenho tentado fazer isso nos meus processos criativos. Eu mudei minha forma de começar um trabalho. Antigamente eu ficava muito, assim, acho que o processo criativo de qualquer tipo de criatividade que a gente, todos nós seres humanos somos criativos, não é uma coisa de artista só, mas é muito angustiante, porque ainda mais se você está num processo criativo, que você tem até um grau grande de liberdade, eu acho que isso até angustia mais, porque você fica com menos parâmetros, né? Você pode tudo ali. Então, o processo criativo para mim antigamente assim, tipo 2 anos atrás, era muito angustiante, porque eu não via como uma coisa gostosa, sabe? Agora eu acho que eu estou tentando desconstruir também esse lugar que eu criei como um lugar ruim, aprisionado, de que tinha que passar por uma coisa ruim para depois ser boa. Disse, não, poxa, eu posso criar uma coisa mais divertida, mais lúdica, de repente.
Então, eu comecei a começar o trabalho de uma forma, sabe, até a forma como eu começo a pesquisa agora, visual para um trabalho, ou a pesquisa literária, né? Porque cada trabalho puxa uma coisa, às vezes puxa tudo até, né? É texto, a imagem que vem para você começar, está diferente. E os resultados estão me dando muito mais prazer, porque eu não estou também com aquele mega planejamento que eu achava que já tinha que ser aquilo, né? Então, acho que realmente essa coisa da fluidez, né? E das surpresas, porque é claro que a gente tem surpresas que são ruins na vida, mas é tão gostoso ser surpreendido também, né? Sim, Não, sim. não ter. Isso tudo eu estou falando, não é que assim, eu acho que é bom a gente não ter parâmetro para nada. Eu estou falando porque eu sou uma pessoa, olha eu me afirmando, já querendo, já errando o meu que eu mesma estou me dizendo, né? A contradição em pessoa. Mas eu sempre fui, fica melhor assim, eu sempre fui uma pessoa muito controladora, né? Acho que sou ainda, né? Difícil também a gente se tirar totalmente, Claro. mas é tão interessante e tão mais rico, tão mais gostoso também quando a gente vai perdendo esse controle, porque o controle também faz a gente ver as coisas só de um jeito, né? Você não vê É, que pode ser de outro, porque a sua verdade é aquela. Você quer ter a razão, né? E aí a emoção também é tão mais interessante que a razão, né? Claro, o isso. equilíbrio é que é bom, né? Mas assim, a emoção é tão mais interessante, né? E Muito aí, bom. É. muito mais forte, muito mais imersiva e eu acho que engrandecedora da alma, né? Assim, da gente, enfim, eu estou muito nesse lugar, assim, de querer para estar viva, estar com saúde, com tudo isso que a gente está vivendo lá fora, no externo, eu estou me nutrindo muito desse tipo de caminho no meu interno, assim, muito, muito no meu dia a dia. Claro que, né, a gente é sempre a observação é um estado de alerta, né, Veri? Assim, tu tem que Sim, estar em estado de alerta, porque para cair ali, constante. daquela escorregadinha no abismo é 3 segundos, né? É, Porque tudo é luz e sombra, não tem muito, não exato. existe só luz, né? Agora existe consciência, existe alerta, existe a gente se conhecer para entender também onde que a gente se engana, né? Onde que é o nossas cascas de banana que a gente já conhece, que a gente coloca no meio do caminho. É um trabalhinho simples de uma vida inteira, né? É assim, até morrer. Mas você falando do seu processo criativo, eu lembrei de um documentário que eu assisti agora faz pouco tempo sobre o Ciron Franco. Gente, eu não vi esse documentário, eu adoro esse Maravilhoso, a direção do André Guerreiro, nossa, incrível. E tem uma cena, eu super recomendo, preciso até ver. Onde Ele você estava viu no, então, isso? estava num festival, foi Ah, um festival bem pontual, assim, de alguns dias. Eu preciso até me informar se vai entrar em cartaz em alguma outra plataforma e tal, mas é incrível. E o Ciron Franco mostrando todo o processo criativo dele, é incrível o filme, porque tem registros desde lá dos anos 70, né, dele pintando as primeiras telas e tal. E uma hora ele conta que ele tem um processo que é o seguinte, ele chega, entra no ateliê e ele vai chegando, botando o corpo dele, forçando, né, o trabalho, fazendo, deixando o trabalho e vai, pinta por cima e apaga com mais tinta e faz outra coisa, até a exaustão. Então, a metodologia dele criativa é chegar à exaustão física. No momento em que ele chega nesse ponto de exaustão, do tipo assim, não dou conta mais, tem que fechar esse ateliê, passou a noite pintando, ele fala, aí o meu inconsciente começa a falar. É na hora que o gente, corpo apaga, né, o controle da mão, não, agora eu vou usar essa tinta, essa cor. Quando isso já não dá mais conta e está falhando esse sistema de controle, ele fala, aí o meu inconsciente começa a falar. Então, que várias vezes ele está assim, totalmente exausto, acabado, fecha tudo, está fechando a porta do ateliê, no que ele está fechando, dá um insight. ele fala, putz, volta correndo e faz um... E aí sai o trabalho.
e aí o trabalho está Olha, pronto. Então, você não, contando isso, maravilhoso. eu fiquei, falei, gente, como é forte, né? Como a gente é muito mais, né? E a gente fica É, tão preso total. naquilo que a gente segura, controla, na nossa consciência, nosso ego. Mas eu achei lindo ele ter a consciência de que ele precisa, para deixar esse inconsciente falar por ele. Tá latente, né? No meu processo eu tenho uma coisa que eu adoro, assim, que não é de agora, que isso já faz muito tempo que eu acho que sempre foi assim, na verdade. Porque eu trabalho com desenho, mas eu tenho, assim, meu desenho, ele é um desenho muito poético, assim, ele não é um desenho, eu não me sinto ilustradora, por exemplo. Tenho muita dificuldade de desenhar várias coisas, né? E então eu criei artifícios para chegar nos lugares de desenho que eu queria chegar, mas que eu nem sabia. Primeiro que eu adoro a ideia de começar justamente. Eu começo com um certo controle, mas para mim o desenho, a obra, a ideia, ela só acontece quando há um erro no meio do caminho. Tanto é assim, eu não sou uma pessoa que eu faço RAF, eu não faço rascunho, eu não gosto de fazer esse planejamento do trabalho. Eu gosto de eu já começo meio que valendo. Claro que assim, hoje em dia, quando eu vou fazer a maioria dos meus trabalhos, enfim, para fora, né, para clientes, que não é uma coisa que sou eu mesmo, eu sozinha, passa muito pelo mundo digital. E claro que no mundo digital eu vou manuseando novamente aquilo ali e eu tenho um controle por conta das ferramentas, mas mesmo no mundo digital, eu tento aproveitar muito aquele traço que a mão escorregou, sabe? Aquela hora que, no caso, quando eu começo muito com o nanquim, né? Por conta desse meu traço definido, eu começo muito pelo traço preto, assim. O início de qualquer trabalho, mesmo que ele não venha a ter depois o traço preto, ele começa com o traço preto, olha que louco. Até o que é só área chapada, eu começo primeiro pelo traço para depois tirar esse traço e isso virar uma área. Eu não começo pela área chapada. Olha que Uau. loucura. E aí esse traço, eu começo o trabalho muito quando eu borro. Quando eu borro, ou quando, sabe, o pincel caiu, ou o celular fez não sei o quê, eu tive o meu braço. Então é Ah lá. aí, porque eu não gosto de perder um desenho, né? Quer dizer, não é perder um desenho, eu gosto que ela começa a funcionar a partir desse, o que seria considerado um erro, né? O erro que, na verdade, faz de conta até que eu comecei o trabalho antes. Mas para mim o trabalho que eu acho que é esse inconsciente que vem, esse descontrole, né? Esse artístico, esse lugar mais místico até e mágico da arte, que Sim. colocam o artista nesse lugar, para mim começa nessa hora, que Ah vem o lá. erro e daí esse erro não é que eu vou maquiar ele, eu tenho que aproveitar ele e dar o pulo do gato ali naquela obra que eu iniciei. E que você chama de erro, Então, né? isso para Mas mim é que eu chamo de erro porque é isso, eu estou desenhando e aí é uma coisa que teoricamente não é o que eu queria, né? No meu é, controle não é o que eu queria. Mas também, se eu ficar naquele controle, eu já sei que o resultado também não é o que eu quero, porque não vai me desafiar, sim. né? E eu É, preciso, eu sou movida pelo desafio, né? Assim, eu brinco até de falar que a coisa que eu mais gosto de fazer é o que eu nunca fiz, assim. Eu tenho que pavor ótimo. de ficar fazendo a mesma coisa. Então, adoro fazer uma coisa que eu nunca fiz, assim, pensar numa coisa que eu nunca fiz, porque é isso, você vai sem vício. Também tem descobertas. Claro, tem vacilos, porque você não tem a expertise total de fazer, sei lá, me chamasse para fazer, a primeira vez que eu fui fazer um cenário, né? Me dá um frio na barriga louco, mas eu não consigo não aceitar que faz com que as coisas aconteçam, sabe? Funcionem. Ai, Jojo, sabe que eu. Ai, gente, que delícia que tá essa conversa. Sabe que eu fiquei com vontade de te perguntar e provocar? Você falou que você gosta de uma boa conversa de boteco, né? Eu falei assim, gente, então vamos Gosto. Ah, imaginar junto, vamos imaginar, se você tivesse agora comigo num boteco, que boteco você estaria? Aonde seria? Que música estaria tocando ao fundo?
Ai, gente, eu queria um boteco bem barraqueira, bem assim, pé de chão de barro, bem, como é que eu posso dizer, sem soar pretensiosa, mas seria o mais simples possível, assim, um boteco numa comunidade, um boteco que tem gente, que tem vida, bem chumbada já, assim, de vida, sabe? De vivência. Eu fiz uma imagem aqui na minha cabeça de como é que seria esse boteco, mas ele seria pequenininho, aconchegante, mas muito simples, assim, e lindo, né? Porque eu acho que a elegância e a simplicidade mora no simples, quer dizer, a elegância mora no simples, assim. E eu estou maravilhada, assim, com a ideia, com desconstruir a ideia que a gente tinha também de sertão, né? A ideia que a gente tinha dessa simplicidade do, dos sertanejos, da caatinga. Então, o boteco que eu penso, ele é desse lugar, sabe? Ele tá quase dentro do filme Um Céu de Sueli, toca aquelas músicas bregas de fundo, tem cerveja gelada, pelo amor de Deus, Ah, que delícia. mas, mas é um boteco, enfim, cheio de vida, com gente, com verdade, com humor, com brincadeira, assim. E eu teria lindamente essa conversa com esse fundo, assim. Então, acho que meu boteco seria muito poético, muito verdadeiro, colorido, é, chão de terra, se possível, uma galinhazinha passando assim, uns pintinhos, uns bichos, sei lá, um gato, roçando a perna, Ai, que e uma delícia. cerveja gelada, e muita conversa, assim, de manhã até de noite. Eu em Recife, quando eu vou ali para Boa Viagem, né, que é a praia da cidade, mesmo com tubarão, com tudo, vou e fico ali o dia inteiro, gosto de ficar até a noite. E vou muito nessa função de conversar com amigos queridos, e passar o dia ali naquele mergulho imersivo mesmo, né? Com tubarão e tudo. Com tubarão e tudo, amor. E Ai, a que vida é com tubarão e maravilha. tudo, não A é verdade? vida é assim, acho que, olha, A é vida, isso amor, é aí. com tubarão e tudo. Dorival vai não, tá cheio de tubarão no mar. Val vai não, arranja um emprego no chão. Dorival vai. Essa música é Dorival, do grupo pernambucano Academia da Berlinda. Eu vou deixar o link na descrição do episódio para quem quiser escutar na íntegra. O Conexão Prisma tem idealização, pesquisa, roteiro, produção, locução e edição de Veridiana Aleixo, e o apoio valioso dos convidados e artistas que participam de cada episódio de forma voluntária. Você pode apoiar o projeto a partir de R$ 10 mensais pela nossa campanha na Benfeitoria. O link está na descrição do episódio e também no nosso site. Vem nesse mergulho com a gente